conversa como essa que a gente vai ter aqui hoje, é um livro como esse do nosso amigo aqui presente, que eu vou pedir para ele puxar no Gogó mesmo para falar. Eu vou ser a primeira a comprar esse livro, pode custar o valor que for, que eu vou sair com ele aqui comprado. Por quê? Porque a gente precisa apoiar a iniciativa dessa forma. Então, mais importante do que a gente ter o blá-blá-blá por aí, sabe? O mimimi, eu sinto a dor do outro. Primeiro que não tem como você sentir a dor do outro. O que acontece é, você tem empatia com o lugar que o outro está vivendo. Então, independente da classe social, financeira, cultural, é você entender que a gente está num processo que todos nós precisamos evoluir. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, é isso que eu acredito. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Então, sejam muito bem-vindos todo mundo e agradeço a todos vocês pela presença, viu? Obrigada! Obrigado. E marcando o mês da consciência negra, nós fizemos aqui esse evento que é o Êxodo, né? Baseado no Êxodo dos afrodescendentes, que é do Fernando Suquina. E eu queria que você viesse aqui. Então, aqui nós vamos participar. Nesse primeiro momento, eu dividi um pouquinho. A gente vai pegar, nessa primeira parte, falar um pouco com o Fernando, através do livro dele, uma coisa rápida, uns 10 minutinhos, para falar dessa ideia do livro, da dificuldade, do prazer também, porque não é só dificuldade que a gente vive. Na segunda parte, a gente vai formar uma mesa, que na verdade seria uma roda, mas vai ser uma mesa, e nessa mesa estarão o doutor Ivair, que está ali, que depois vai se apresentar, que por acaso é meu sogro, então eu não posso fazer coisa errada, senão ele me dedura para... Estaria aqui com a gente também a Carmen Silva. Carmen Silva é professora de urbanismo, mas ela teve um problema na família. Ela estava vindo para cá e ligou, cara, família, teve que resolver. Ela é líder do movimento Sem Teto, aqui do centro, que tem aqui a ocupação 9 de julho. Logo ali no finalzinho da Rua Augusta, no Martins Pontes ali, e é muito legal, cozinha solidária, e ela é uma mobilizadora de nascença. Então seria muito legal contar com a experiência. Infelizmente ela falou, se der, mas teve problema em família, então não veio. Doutor Ivair Augusto Santos, depois vai falar um pouco dele, que é doutor em Sociologia, mestre em Ciências Políticas, foi para Durban, e ele é um dos, apesar de a gente não conhecer, porque esse também é um dos motivos que eu pensei nessa questão de diálogo, é apresentar gente que merece ser reconhecida. O doutor Ivair é uma das pessoas que está aí já há alguns aninhos, né, Ivair, falando sobre questões sociais, porque quando a gente fala de cotas, né, no Brasil a gente tem que falar do doutor Ivair, né, porque é sobre não. Quando fala da questão da 10.639, né, que é a questão da educação afrodescendente nas escolas, tem que falar com o doutor Ivair, que inclusive depois ele vai falar, está fazendo um trabalho espalhando a 10.639 pelo Brasil, né, Ivair? E no lugar da Carmen, que eu tinha pensado em primeiro lugar, mas aí eu quis colocar uma pitada de feminino, mas infelizmente aconteceu esse problema, vai falar também, que também fala de mobilização, o Abdan. O Abdan, eu ia deixar ele para falar um pouco de juventude e de política em outros centros que não seja São Paulo, que é com 28 anos, um velho, já está no segundo mandato como vereador na cidade de Embu. E quantos vereadores tem na oposição? Antigamente era um, agora tem dois. Dois? Imagina a luta do Abdan. Então, nós estamos falando que você é vereador desde 21 anos. Não, 23 anos. 23 anos. 2021. Tá velho, cara. E eu, Marco de Preto, e hoje estou como secretário municipal da MSB. Para começar a falar, Fernando, do seu livro, conta um pouco da sua história. Quem é o Fernando Suquina? Com esse sotaque. Quantos anos você está no Brasil? 40 anos. E não perdeu o sotaque? É Charlie? Já perdi, porque quando eu vou em Angola, o pessoal acha que eu sou estrangeiro. Eu sou angolano, estou no Brasil desde 1985. Quando você disse que conhecimento é mais do que escutar ouro. Ele é automático aqui. E quando eu vim de Angola para o Brasil, fui diretamente para o Rio Grande do Sul. E lá eu estudei enfermagem no Rio Grande do Sul. E
e alguns amigos que estudaram comigo vieram para São Paulo, e aí eles disseram, puxa, é que eu sempre vou usar o sobrenome, Suquina. É Fernando Suquina. Suquina, vem para São Paulo, porque você não conhece bem ainda o Brasil. Porque você só ficou no Rio Grande do Sul, vem para São Paulo, as oportunidades aqui são melhores e tudo mais. Aí eu vim para São Paulo. Em São Paulo eu vim em 1990, estou aqui desde 1990. Trabalhei uns 15 anos na área de saúde, depois migrei na área comercial. Eu tinha uma empresa que vendia filmes para locadoras, e depois chegou a internet, Netflix, e aí acabou com o nosso jogo. E aí, acabando com o nosso jogo, fiquei um pouco desnorteado, queria voltar para a área de saúde, mas eu disse, não é minha área. Aí comecei a fazer Uber, e aí, antes disso, eu fui chamado na Igreja Adventista para abrir uma comunidade afrodescendente na Igreja Adventista. Porque a igreja ela é tida como uma igreja branca e de repente, a direção achou que teria que ter uma comunidade de afrodescendentes. E aí eu fui convidado para ser idealizador, e hoje essa comunidade tem 6 anos. E dessa comunidade é que saiu esse livro. Mas antes de você falar do livro, eu queria perguntar para você, vamos lá, você veio de Angola para cá. Qual foi a sua primeira reação sobre a questão racial? O que você pensou? Foi um impacto? Não foi? Rapidamente, o que você pensou? Pensava que era diferente vir para o Brasil? É que o Brasil vendido é São Paulo, Rio de Janeiro. E eu fui diretamente para o Rio Grande do Sul. Na realidade, assim, o primeiro impacto na instituição onde eu estudei, eram de 600 alunos, e nós éramos 10 negros. Só que esses negros, eles me recepcionaram e me deram as diretrizes do ambiente. E, para vocês terem uma ideia, numa instituição de 600 alunos e 10 negros, eu fui presidente da Associação dos Estudantes lá, no voto. Isso no Sul? No Sul. E assim, no Sul eu vi que havia muito mais o preconceito do que propriamente o racismo. Como eu ouvi falar o racismo, por exemplo, da África do Sul, do apartheid, de um negro num lado e o branco no outro. E aí eu vi que no Sul era o mais acentuado era a questão do preconceito, social. E esse preconceito estava mais envolvido na questão do pobre. Só que a maioria são negros. Porque nessa instituição, onde fiquei lá 5 anos, apesar de eu ser africano, apesar de eu ser negro, retinto, eu não sofri tanto, ou não sofri mesmo, porque até hoje, quando eu vou lá, as portas estão abertas. Eu tive uma ideia diferente do Rio Grande do Sul. Todos dizem, tem a ideia de que como você foi lá direto para o Sul, você foi hostilizado. Não, pelo contrário. Eu tenho muitas amizades hoje que parece que somos família de sangue. E aí, o que eu notei, o impacto na realidade, é que o preconceito social é muito mais alto do que propriamente o
racismo. Esse é o Fernando Suquina, não estou dizendo que é assim. Essa foi a forma. Por que é muito mais com o pobre? E, infelizmente, a população negra, ela vem de uma condição, foi liberta de uma escravidão física e entrou numa escravidão econômica. E isso lhe coloca sempre à margem da sociedade, exatamente onde o preconceito é muito mais acentuado. Então, isso eu notei, foi o impacto que eu tive, que, assim, dos 5 anos do Rio Grande do Sul, foi esse grande impacto, assim, desse preconceito muito acentuado ao pobre. São impressões. Vamos falar um pouco do livro aqui. Da onde surgiu a ideia do livro? A sua atual atividade, você é fisioterapeuta? Não, eu sou enfermeiro. Você é enfermeiro. Eu lembro que você cuidava de uma pessoa, né? eu cuidei. E, vamos lá, todo mundo pode escrever livro, mas não é todo enfermeiro que escreve. E mais ainda, normalmente, se você está em uma profissão, você vai direto para a sua profissão, vai falar da técnica de enfermagem, por exemplo. Por que esse livro? Esse livro, como eu fui convidado para montar essa comunidade de afrodescendentes, primeiro, sempre me incomodou. Como chama a comunidade? Comunidade Raiz. Onde ela fica? Fica na Penha. E sempre me incomodou a questão de estar num país onde se diz que tem 54% da população de afrodescendentes e é um país em que essa maioria vive à margem. E é um país democrático, onde a maioria vence no voto. E isso me incomoda porque, assim, se a maioria é de afrodescendentes, por que nos lugares de decisões, que é no voto, não está essa massa de afrodescendentes? Então, isso sempre me incomodou. E eu disse, puxa, mas por que será que vereadores é no voto, deputados é no voto, e você tem 54% de afrodescendentes, mas aí você não vê esse percentual, né, nos lugares de decisões. E isso me incomodou bastante. E com a comunidade, eu fui entendendo algumas coisas que me levaram a escrever o livro. Uma vez eu estava conversando com uma menina, e ela negra, retinta e paulistana. Aí eu fiz uma pergunta para ela. O que é ser uma negra, retinta e paulistana? Aí ela me disse, difícil. E aí eu disse, mas difícil por quê? Ela diz assim, porque em tudo você tem que provar que você tem o conhecimento para aquilo, tudo você tem que provar, você tem que ser 10 vezes mais para você poder ser aceito. E eu disse para ela, mas não existe outro caminho? E ela me diz, mostra. E eu falei, o caminho da união. Aí ela diz assim, eu torço por você, desde que você não seja melhor do que eu. Eu falei, não entendi. Ela falou para mim, você entendeu, sim. Ela disse, na comunidade onde eu moro, a minha família, somos retintos, a comunidade, e praticamente existe esse problema entre nós. Aí conversei mais com uma outra menina, nós estávamos conversando, e eu perguntei o que ela fazia.
E aí ela me disse, trabalha numa empresa assim e tal. Eu disse, e aí, como é que qual o relacionamento com os demais colegas e tal? Ela disse, eu estou extremamente triste, porque dias atrás a minha chefe me chamou e disse, olha, eu quero te falar o seguinte, eu te dei esse cargo não porque você é a melhor, mas eu te dei esse cargo porque você é uma mulher preta. E eu sei que você sendo uma mulher preta, você vai dar tudo de si para permanecer no cargo. E fazendo isso, eu vou ter benefício na minha empresa. Me dá até você. E qual foi a recepção do livro e o que você quis trazer com esse livro? O título é O Êxodo dos Afrodescendentes da Margem da Sociedade para um Núcleo Social sólido e respeitado pelos outros grupos. Então, dentro dessas experiências que eu tive, ou que tenho tido com a comunidade, eu vi que existe uma possibilidade, essa é uma visão do Fernando Sukina, existe uma possibilidade do afrodescendente sair da margem para ser um núcleo social sólido e respeitado pelos outros grupos. E qual a conclusão que eu cheguei? Simplesmente a união. E eu vi que existem várias tribos na comunidade de afrodescendentes. E essas tribos, na realidade, cada tribo, ela como é que eu posso dizer? Cada tribo não se filia a outra. E existe aquela coisa que foi dita já eu acho que foi um inglês que inventou, separando para melhor administrar e tudo mais. Arte da guerra, arte de dividir para conquistar. Para conquistar. E foi muito usado na escravidão. Você é mais retinto. O mais claro não gosta de você. Você fica contra o mais claro. Você tem o nariz maior e tal, o outro mais fino. E aí foi colocado um contra o outro. E eu vejo que ainda essas tribos existem aqui no Brasil e é que faz com que não haja esse sentimento real de união. Porque assim, o que chega primeiro na sociedade brasileira para um afrodescendente? Não é a sua escolaridade, não são seus diplomas, o que chega primeiro é a cor da pele. E se o chega primeiro é a cor da pele, então essa união deveria se basear através do que chega primeiro, e não da minha tribo. Se eu sou pagode, eu não posso enaltecer tanto o pagode de discriminar o rapper, mas se eu sou pagode, o outro é rapper, mas todos nós somos discriminados, então, através da nossa cor, a união tem que ser a partir da nossa cor. Entendi. Fernando, quem quiser comprar o seu livro, depois a gente pode dar as informações. Teremos o livro.